Boa noite, pessoal que acompanha a gente aqui pelo Facebook. A gente está começando agora mais uma live do projeto Direito Animal do Brasil, que já está entrando aí quase no terceiro mês, e a gente está muito feliz com as pessoas que estão acompanhando, tem um público cativo já nosso. Hoje o tema ele é um pouco mais delicado, eu diria que muitos outros temas que a gente já tratou aqui. Nós vamos falar de animais que não estão à nossa vista todos os dias, né? Que são os animais de laboratório. Quando a gente pensa em animais de laboratório, a primeira coisa que vem à cabeça é a experimentação na indústria farmacêutica para teste de remédio, ou área biológicas, né? Área de biológicas de faculdade, laboratório, de medicina, medicina veterinária. Mas a gente esquece que a gente está rodeado da presença desses animais em tudo que a gente consome. Os cosméticos, produtos de limpeza, enfim, tudo que a gente usa, tecido, qualquer coisa que a gente vai usar na nossa casa, experiências científicas para ciências humanas, áreas de psicologia, por exemplo, que usam animais, a gente está rodeado disso. Então, o tema é delicado, eu espero que vocês sejam bem-vindos, assim como são bem-vindos os nossos convidados de hoje, professor Arthur Regis, que é advogado e biólogo, mestre e doutor em bioética, presidente da Comissão de Direitos dos Animais e Direito Ambiental da OAB de Taguatinga, membro da Sociedade Brasileira de Bioética e do Instituto Abolicionista Animal. A Lorena Bastos Moreira, advogada, membro da Comissão de Defesa Animal da OAB do Ceará, membro do Grupo de Estudos e Pesquisas em Direito Animal, embaixadora global do Sustainable Development. Eu, Núbia Soares, que acho que você já me conhece, sou advogada, presidente da OAB de Indaiatuba e coordenadora aqui do Projeto Direito Animal do Brasil, e minha colega Dani Freitas, também coordenadora desse projeto, presidente da Comissão de Proteção e Defesa dos Animais da Praia Grande. Queria dar boas-vindas para vocês e queria que vocês fizessem aí, quem quiser entrar, quem quiser falar sobre o tema, para o pessoal aí que já está entrando. Boa noite, Amanda, boa noite, Renata. Sejam bem-vindos. Boa noite a todos. Eu acho que eu inicialmente apenas agradeço o convite e cumprimento a doutora Núbia, a doutora Lorena e a doutora Daniela, e faço a cortesia de passar a minha fala para que alguma das doutoras comece e faça também a sua apresentação pessoal. Eu vou dar minha boa noite também, meu boa noite para todos que estão me seguindo. Agradeço que, mais uma vez, nós tenhamos a oportunidade de estar aqui juntos, para que consigamos passar para as pessoas o que muitas vezes as pessoas acabam achando que isso é frescura, isso é mimimi. Na verdade, o direito animal ele já está num outro patamar, né? A gente já sabe que ele já tem um outro reflexo para a sociedade, a legislação, graças a Deus, ainda que seja na forma de engatinhar, nós estamos conseguindo alguns avanços, nós estamos tendo sentenças diversas agora dos juízes, nós temos algumas situações que vêm para melhorar, né? Então, isso é muito importante. O tema de hoje é um tema bem diferente, né? Porque a gente vai falar sobre prós e contras, né? Apesar de todo mundo achar que só tem os contras, na verdade existe uma parte, uma corrente que acha, que acredita que tem o lado bom, né? E eu acho que a gente tem que abrir a possibilidade, abrir a nossa mente para entender o lado dos outros também. Então eu passo para a doutora Lorena, e aí a doutora Lorena começa. Pode ser, doutora? Pode sim. Boa noite a todos. Eu queria agradecer a oportunidade. É um tema que eu gosto muito de falar, porque é um tema hoje que é pouco visto, né? O que acontece dentro dos laboratórios e das experimentações, muitas vezes para se justificar que é para o bem humano. Muitas vezes as pessoas esquecem, deixam passar e falam de outros tipos de maus tratos e pouco nós comentamos acerca das
das experimentações. Eu não sei se agora o doutor Arthur pode falar um pouco sobre os diferentes tipos de experimentação, porque nós pensamos muito na indústria da farmacêutica, na cosmética, e a gente um pouco esquece a parte dos outros testes, que tem testes para estudos psicológicos, a gente tem testes também muito cruéis que são da indústria armamentícia. Então, se o doutor Arthur quisesse falar, e depois eu volto para falar um pouco. Pode ser, então. Só deixa eu fazer uma observação que eu faço em todas as minhas apresentações. Eu sei que o mundo jurídico é mais formal, etc., mas eu nem sou muito dado a formalismos nem a protocolos, então podem ficar à vontade, é só Arthur mesmo. Eu acho que a gente poderia começar destacando que o caminhar humano tem essa relação direta com os animais e que os seres humanos, ao longo da sua caminhada, eles utilizam os animais para o preenchimento de uma série de necessidades humanas. Então, a gente vai... E aí cabe uma discussão depois se essas necessidades, hoje em dia, elas se sustentam, permanecem ou não, mas aí a gente vai alimentação, proteção com vestuário, experimentação científica, por óbvio, até o próprio divertimento. Então, a experimentação científica, eu vou trazer para todos, para a gente, que eu acho que a gente deve partir deste ponto. Eu vou trazer duas definições. Uma do dicionário de bioética, que diz que a experimentação no animal consiste na utilização de animais de laboratórios vivos no quadro de experiências de investigação pura ou aplicada, bem como para fins de ensino. Essa é a definição do dicionário de bioética de 93. Já a nossa Lei Arouca, que é de 2008, é a lei que regula a experimentação animal, ela vai falar que experimentação animal são os procedimentos efetuados em animais vivos, visando a elucidação de fenômenos fisiológicos ou patológicos, mediante técnicas específicas e pré-estabelecidas. Então, a gente parte desta definição, até porque, embora possa haver críticas à atual legislação, e é legítimo que exista essas críticas, a lei anterior era uma lei que versava sobre vivissecção animal, então nós não tínhamos nenhum sistema de controle ético até 2008. Vejam que 2008 é século XXI já. Veja que situação, pelo menos na minha perspectiva, bastante absurda. A lei tira do seu alcance as atividades em pesquisas, práticas, zootécnicas relacionadas à agricultura. Então, a gente vê também aí uma influência do agronegócio, assim como ela alcança apenas os animais vertebrados, a Lei Arouca. Isso é importante quando a gente for analisar, por exemplo, mais à frente, as possibilidades de penalidades. A provocação que eu gostaria de lançar já, então, no início, e para encerrar a minha primeira fala, é que, veja, ao que me parece, há um círculo vicioso, ele derivado desse antropoespecismo, esse antropoespecismo, inclusive estrutural, que muitas vezes faz com que a gente não perceba essa cadeia toda. Às vezes, nós estamos aqui falando de experimentação animal, pode ser que fique um pouco vago, mas se a gente falar da ovelha Dolly, o primeiro mamífero clonado, boa parte das pessoas vão se lembrar. Ou de um ratinho um camundongo que ficou famoso porque a estrutura externa de uma orelha foi desenvolvida nas suas costas, e que eu me lembre aqui também um peixe que expressou um gene fluorescente. E a experimentação animal, que a gente vai discutir ao longo dessa nossa conversa, ela surge
em virtude, não deixa de ser uma perspectiva antropocêntrica, mas para proteger os próprios seres humanos por conta de todas aquelas atrocidades que ocorreram nos campos de concentração nazistas na Segunda Guerra Mundial, no que se refere às experiências, não sei nem se pode ser caracterizado como experiência stricto sensu, mas todas aquelas atrocidades com um caráter pseudo-científico cometido pelos cientistas, pelos pesquisadores, pelos médicos nazistas. Quando você falou em no agronegócio, eu até lembrei, eu anotei aqui, porque eu me lembrei de um caso famoso que teve, acho que é bom até para as pessoas linkarem, começarem a criar referências sobre o que nós estamos falando, que foi do caso dos Beagles, que nos Estados Unidos eles estavam sendo forçados a inalar agrotóxico, e foi uma exigência da Anvisa do Brasil, porque essa empresa queria vender agrotóxico para o Brasil. Então, eles iam ser, os que sobrevivessem iam ser sacrificados. E quando você falou da Dolly, eu me lembrei de outro caso muito famoso, que é o da Laika, né? Que ela era um cachorro de rua da União Soviética e ela foi colocada dentro de um satélite em que eles sabiam que a Laika não iria sobreviver, porque não teriam um meio de voltar. E ela morreu 6 horas depois, devido ao aquecimento na cabine, em alto sofrimento, com ataque cardíaco, enfim, e problemas respiratórios. Isso também é um tipo de experimentação. E foi completamente desnecessário, porque sabiam que ela não ia sobreviver, e eles só queriam enviar um ser vivo para fora em um satélite. A justificativa seria essa. Eu gostaria de colocar, até me lembrei de o Peter Singer na Libertação Animal, que ele faz toda uma contextualização, né, dessa questão também da experimentação de animais em laboratório e tal. E eu lembro, quando eu li, eu fiz algumas reflexões nesse sentido, e agora que o Arthur falou, inclusive, da Segunda Guerra, nós tivemos um período muito grande que nós não refletimos a ciência animal. Nós começamos a refletir como um fato a ciência depois de 2012, né? Antes era algo que a gente sabia que existia, mas não havia uma comprovação científica. A partir de 2012, nós tivemos uma comprovação científica de que os animais sentem. E aí a gente entra num paradoxo da pesquisa científica, que é a seguinte: se os animais não sentem como nós, e se eles não reagem como nós, por que a gente experimenta neles? E aí, não só falando de organismos biológicos, né? Nós temos organismos biológicos diferentes, e a gente sabe que nem tudo que a gente experimenta nos animais vai funcionar na gente, e vice-versa. E aí a gente pode usar como exemplo toda sorte de medicamentos aí que nós podemos tomar, a gente pode dar para o cachorro, mas para o gato é venenoso, e vice-versa, né? Isso só falando de animais domésticos. Então, eu não sei até onde iria a efetividade desses testes. E mais ainda, até hoje, nós temos muita gente que ainda desconsidera a questão psicológica dos animais. E, no entanto, eles são usados em experiências científicas da área de humanas. São impingidos a animais sofrimentos atrozes para que eles desenvolvam quadros de abandono, quadros depressivos, para que os cientistas consigam observar aquilo e verificar possíveis causas e curas para transtornos psicológicos humanos. Então, é um grande paradoxo que a gente tem na questão da experiência científica, que eu acho que estamos caminhando já faz alguns anos aí para tentar algumas alternativas, que eu acho, aí eu não sei, que precisaria alguém estar mais atualizado, também não sou especialista na área, mas existe alternativa para o método de experimentação animal, Arthur, Lorena, vocês, Dani? Eu acredito que o maior problema que nós temos hoje em relação a cosméticos, né, é porque na lei diz que quando existirem métodos alternativos,
não deveriam ser utilizados os animais. No entanto, o Conselho liberou poucos métodos, acho que tem 100 métodos e só foram liberados 6, e são métodos já utilizados na Europa e nos Estados Unidos, e poucos foram aprovados no Brasil. Não sei se o doutor Arthur teria mais alguma consideração. Tá. Então vamos lá. Final da Segunda Guerra, deixa eu então retomar aquela minha fala, e aí eu finalizo dialogando com a fala da doutora Núbia e da doutora Lorena. Final da Segunda Guerra, a gente tem a exposição de todas aquelas atrocidades na pesquisa realizada com seres humanos. Daí deriva o quê? Daí deriva o Código de Nuremberg. E o Código de Nuremberg, que trata da participação de seres humanos em pesquisa, ele vai dispor que essa pesquisa, para se iniciar a fase com seres humanos, precisa da fase anterior. Agora, com a questão do Covid, está todo mundo mais atualizado, que a pesquisa clínica é fase 1, fase 2, fase 3, mercado. A pré-clínica são com esses animais. A Declaração de Helsinki, que ela vem se atualizando, da Associação Médica Mundial, ela vai no mesmo sentido. Tem uma atualização, uma modificação, mas ela vai no mesmo sentido. E no mesmo norte também era a resolução da CONEP 196 e a atual, que revogou a 196, a 466, que versa sobre a participação de seres humanos. Então, só para eu trazer a mais atualizada da CONEP, então, no item 3.3a, as pesquisas que utilizam metodologias experimentais na área biomédica envolvendo seres humanos, além do preconizado no item 3.2, deverão ainda, item A, estar fundamentadas na experimentação prévia realizada em laboratórios, utilizando-se animais ou outros modelos experimentais e comprovação científica quando pertinente. Então, ela já dá a margem a questão dos métodos alternativos. Atualmente, com a legislação atual, que é a Lei Arouca, ela instituiu um sistema, que é o sistema SEUA-CONSEA. Você só pode realizar pesquisa envolvendo animais se a universidade tiver um comitê ético na utilização de animais, e vejam que a terminologia ainda é antropocêntrica, na utilização de animais. E essa pesquisa ela precisa ser autorizada, precisa ser analisada por esse comitê. Então, muitas das atrocidades, e eu não estou dizendo que elas não possam acontecer mais ou irregularidades. Elas acontecem porque, inclusive, há a penalização por conta do Conselho. Eu tenho alguns desses dados aqui comigo na última consulta que eu fiz ao Conselho. Mas elas se reduziram bastante. Não a prática da experimentação animal, mas essas pesquisas que utilizavam os animais de forma cruel, de forma sem reconhecer, sem obedecer os limites em virtude da ciência animal. Então, por exemplo, os regulamentos do Conselho, eles determinam o ponto final humanitário. Então, você não pode deixar aquele animal que participou do experimento, por exemplo, a míngua, morrer sem a alimentação necessária. Então, há uma série de elementos que são analisados, que devem ser observados quando da propositura da pesquisa pelos pesquisadores e que são analisados pela SEUA para permitir a continuidade daquele experimento. Um desses requisitos é exatamente que o pesquisador demonstre que não há métodos alternativos. Então, vejam que a gente saiu de uma perspectiva onde a legislação tratava apenas de vivissecção animal, salvo engano, era uma lei de 79, para uma lei em 2008 que permite que o próprio Conselho atualize seus normativos, que vai tratar de fazer a análise ética desses experimentos, e inclusive propor, há já alguns protocolos
autorizados para substituição animal. Nós temos aqui no Brasil o Instituto 1R, que inclusive recentemente ganhou prêmio por conta dos seus trabalhos relacionados à prática da substituição, substituição por métodos alternativos, à não utilização de animal. Aí, o que é essa substituição? Por exemplo, se você está numa aula de um curso superior que precisa utilizar o animal, será que é preciso, em toda a aula, em todo o semestre, sacrificar 50 animais? Será que não é possível fazer uma simulação de computador, nesse caso específico? Entendo que sim. Mas entendo também que ainda há alguns poucos casos específicos que os métodos alternativos, os modelos mais avançados, eles ainda não conseguem substituir toda a complexidade de um sistema vivo. Embora, com certeza, tenha as críticas que você falou, Núbia, a respeito de muitas vezes não haver correspondência, os testes que são feitos em determinada espécie, eles não conseguem ser extrapolados para os seres humanos. De minha parte, eu acho que talvez esse ciclo vicioso me cause um maior problema. E qual o ciclo vicioso? Como a Lorena falou, vamos supor, eu vou fazer um teste de toxicidade em beagles, porque eu quero utilizar um agrotóxico. Ok, então, para utilizar um agrotóxico, eu tive que realizar a experimentação animal. Esse agrotóxico depois causa uma série de problemas na saúde humana, vamos supor, um câncer que seja, e para testar esses medicamentos contra o câncer, eu vou fazer novamente a testagem em animais. Então, o ser humano coloca os animais de forma instrumental dentro desse ciclo vicioso, que em alguns casos não há métodos alternativos, eu considero que sim. Mas será que o último tipo de câncer, lógico, hipoteticamente descoberto, ele não foi causado exatamente pelo uso desses agrotóxicos, pela própria relação que o ser humano tem com os animais e com o meio ambiente? Então, entendo que é necessário repensar toda essa cadeia de forma macro, e não só de forma pontual. Nesse experimento deve ser utilizado ou não, pode ou não ser utilizado determinados espécimes. E eu encerro aqui para ouvir as considerações também da doutora Lorena e da doutora Daniela. Nesse caso... Eu tenho uma pergunta. Pelo que o senhor passa aqui para nós, pelo que o senhor está passando para nós, analisando friamente, eu vou fazer uma colocação assim, meio que do leigo, né? Se a gente vê que ele fez um teste para agrotóxico, aquele agrotóxico causou um dano, e aí o dano foi uma patologia, e essa patologia vai precisar de um novo teste, na verdade isso é um ciclo de sadismo, é mais ou menos isso que acontece, porque se a gente vê que não tem outra forma, eu tenho essas dúvidas, assim, isso paira para mim de uma forma muito, muito límpida. Como é que a gente pode ser tão permissivo a ponto de deixar que sejam feitos esses testes, se a gente sabe que, de uma forma ou de outra, isso vai gerar algum dano, isso vai gerar alguma forma, não vou dizer tortura, mas vai gerar alguma forma que, para o animal, vai ter uma lesão. Como vocês, que com certeza são mega estudiosos da situação e têm o entendimento que eu não tenho, com certeza, como vocês veem isso numa análise simplista? É um sadismo? Porque as situações da guerra, o fato de estudar os corpos, de matar as pessoas, ao meu ver, é uma tortura e é um sadismo. Então, se a gente põe na balança e equipara, faz uma analogia, então, da mesma forma, acontece isso com os animais?
Você quer começar, Lorena? Eu ia falar, até a questão da experimentação. Eu não sou cientista, eu sou advogada, mas, assim, fazendo um comparativo, existem universidades hoje, a exemplo de medicina veterinária, que já não utilizam animais. Então, por que essas universidades conseguem e outras não? E tem a questão também do falso positivo e do falso negativo, que ninguém trata. Por exemplo, você não vai tratar o seu cachorro com um remédio para cavalo, então por que você está experimentando em ratos remédios para humanos, né? E tem outras variações desse problema. Uma vez eu vi um texto, não me lembro qual foi o autor, que ele disse: para serem testados, os animais são iguais, mas quando nós falamos se é eticamente cabível, eles são diferentes. Então, como é isso? Como é que se desenvolve isso? Né? Na questão da ciência, eles são biologicamente diferentes de nós, mas quando a gente cria aquela sensação de seguridade, né? Que é seguro porque nós estamos testando neles, quando alguns cientistas já dizem que os primeiros humanos que vão receber aquela medicação são os verdadeiros cobaias, né? Vai ser o caso da talidomida, que várias crianças nasceram deformes porque deu certo em ratos, mas em humanos já não deu certo. Eu gostei da expressão, Daniela. Eu vou até tentar incorporar o ciclo de sadismo. Eu estaria tendencioso a dizer que sim, porque exatamente isso, acaba entrando num círculo vicioso. A experimentação animal, ela foi importante para o desenvolvimento científico, ela foi importante. Então, deixa eu trazer alguns dados de avanços da pesquisa básica graças à experimentação animal. Não vou cansá-los. Então, século XVII, descoberta da circulação sanguínea. Século XIX, compreensão de doenças infecciosas. Século XX, descoberta dos antibióticos. Década de 30, descoberta dos mecanismos do impulso nervoso. Década de 80, compreensão dos fundamentos da memória. Avanços na área médica específica. Década de 50, vacina contra o pólio. Década de 60, transplante de coração. Década de 80, sistema de suporte de vida para bebês prematuros. Mais algumas informações. Alguns produtos que são utilizados em seres humanos e animais, como vacina antirrábica, penicilina, sulfonamidas. E aqui eu já entro também um pouco e dialogo com a fala da Lorena, que são alguns medicamentos que têm um efeito em animais e têm efeitos contrários diversos em seres humanos. Então, o medicamento Dimeldine, em animais, ele é antidepressivo. Em seres humanos, ele teve efeito neurotóxico. O Resulin, isso foi retirado em 82. O Resulin, que é um antidiabético com efeito em animais, causa falência do fígado e morte e foi retirado em 1999 do mercado. Então, tem sim essa crítica, essa provocação que a Lorena colocou de que os seres vivos são iguais só para testagem, mas não para igual consideração moral. O Philip Lowe, recentemente eu tive a oportunidade de assistir uma fala dele. O Philip Lowe foi quem encabeçou a declaração de Helsinki, não, perdão, estou muito na declaração de Helsinki, a declaração de Cambridge, de 2012, que, junto com uma gama de cientistas, reconheceu a consciência de uma série de animais, dentre eles mamíferos, aves, etc., e perfilhando o mesmo caminho que você perfilou, Lorena, ele começou a perguntar para os colegas: olha, vocês acham que os animais são conscientes? E o pessoal: não, eu acho que não, eu acho que não precisa, eu acho que eles são insensíveis. Tá, mas se vocês acham realmente isso, por que é que vocês anestesiam esses animais? Aí foi a partir desses questionamentos, dessas provocações, que desencadeou a produção da Declaração de Cambridge, importante declaração
dentro da área do direito animal, que versa sobre o reconhecimento da consciência animal. Então, na minha perspectiva, a experimentação, ela foi importante para o desenvolvimento humano? Ela foi importante para o desenvolvimento humano, mas talvez já não deva ser o caminho a ser trilhado pela humanidade. Da mesma forma que uma série de fatos e atos exploratórios perpetrados pelos seres humanos em relação aos animais foram importantes no desenvolvimento, na caminhada humana, mas talvez já tenha passado do momento de revermos toda essa nossa relação com os demais seres vivos. É importante a evolução e começar a rever os conceitos para que a gente tenha de uma forma mais tranquila, então, né? Não vamos parar de experimentar, não vamos parar de fazer análises, não vamos parar de criar novas situações. O importante é a gente conseguir minimizar ou até desconstruir essa situação de que é necessário, sim, ter um animal ali sendo submetido a um teste. Então, porque a gente já sabe que isso não é uma verdade, né? Não é uma verdade real. A gente tem outras formas e eu acho que a ciência está aí para descobrir essas outras formas. Graças a Deus a gente tem e tem que buscar os meios alternativos, então, né, doutor Arthur? Sim, ou ainda que se considere como um contexto, uma alternativa real à necessidade da experimentação animal, entendo eu que esse contexto foi fabricado pelo ser humano. É porque a gente se intoxica de agrotóxicos, se intoxica de uma série de conservantes que acaba tendo uma série de repercussões na nossa saúde. E aí precisa desenvolver o medicamento A, B, C, D e, via de regra, perpassa por essa fase, infelizmente, essa fase pré-clínica, onde eles são testados nos animais e, infelizmente, Daniela, no final das pesquisas, não é nem que ocorrem danos, é que eles devem ser, via de regra, eles são eutanasiados. Então, aqueles animais, eles acabam, no meu entender, e assim que eu trabalhei na minha tese no programa de pós-graduação em bioética, eles perdem o bem mais precioso, que é o nosso bem também mais precioso, que é a própria vida. Sem falar no sofrimento, né, que eles passam, porque eles são enclausurados em gaiolas e não podem exercer as suas atividades inerentes da própria espécie. Alguns silvestres são tirados, como os macacos, eles são tirados da natureza para viver naquela constante vida de sofrimento, enclausurados para benefício humano, em tese, né, que ainda não consegue se provar se realmente é efetivo. Acho que a vacina da própria polio, a primeira leva deu até doença nas primeiras crianças que receberam a polio, até uma síndrome, né? Hoje, eu não estou muito bem lembrada do nome da síndrome. Eu não recordo, Lorena. Eu lembro bem o que, pelo menos aqui no Brasil, que deu uma repercussão muito grande foi a questão da talidomida, né, que tinha um efeito de gerar má formação nos membros, teve toda uma geração que foi prejudicada em razão desse medicamento que, salvo melhor juízo, era receitado como para cessar o enjoo das mulheres grávidas e tinha esse efeito. Eu concordo sim, Lorena, com você, que esses animais, quando eles estão no laboratório, é cessada toda a possibilidade que eles têm de exercer e de gozar de toda a sua vida plenamente, de forma natural. Eu só quis reforçar com a Daniela que, no final, é a morte certa no final do experimento. Essa é a regra da nossa legislação.
O que é uma tristeza, né, da gente ver. Eu só queria complementar, voltar um pouquinho ao que o Arthur falou sobre a gente se envenenar, né? A gente vive num tempo em que a gente se envenena e acaba imputando aos animais essa tarefa de testar as coisas que vão ou não vão nos envenenar. Eu acho que é até mais profunda a questão, Arthur, quando você falou lá atrás sobre a igual consideração de interesses, igual consideração moral. Então, o problema não é o que envenena, o que nos envenena, ou o que deixa de nos envenenar. O problema é por que nós estamos imputando a outro ser essa tarefa de verificar o que vai ou não nos envenenar, né? E nós estamos produzindo coisas, estamos deixando, a gente testa neles para ver se aquilo vai nos fazer mal e por quê? Por que que testa neles? Por que que a vida deles importa mais? Essa é uma reflexão que eu acho que a gente tem que fazer em todos os âmbitos, em qualquer área do direito animal que a gente vai discutir, e a gente tem que deixar isso muito claro, né? Que é a questão também do interesse do animal. Obviamente, quando no advento da Lei Arouca, né, que colocou aí a formação, formou aí o CONSEA, nós temos uma série de regras para experimentação animal, mas isso não é nenhum, assim, não é nenhuma garantia de que não haja sofrimento. Só o fato do animal estar ali contra a vontade dele, fazendo qualquer teste que seja, já é um sofrimento. Já é um sofrimento, já é um estresse. Né? E aí a gente pode dar vários exemplos, como a gente falou, acho que no comecinho do vídeo, de crueldade e entretenimento humano. Ah, mas o boi não sofre no rodeio. Bom, só dele estar ali contra a vontade dele, aquilo já é um sofrimento, já é um estresse. E por que que a gente não faz isso com o ser humano, né? A nossa visão, a velha conhecida visão antropocêntrica, por que que a gente não faz isso com o ser humano, mas a gente acha normal e achar justificativas para fazer isso com os animais. É isso que eu queria pontuar aqui como abolicionista mesmo. Deixa eu pontuar, então, duas questões e fazer uma provocação, então, para todo mundo. Só para destacar, artigo 14 da Lei Arouca, parágrafo 2º, já começa assim: excepcionalmente, quando os animais utilizados em experimentos ou demonstrações não forem submetidos à eutanásia, poderão sair do biotério após a intervenção, ouvida a respectiva CEUA, quanto aos critérios vigentes de segurança, desde que destinadas a pessoas idôneas ou entidades protetoras de animais, devidamente legalizadas, que por elas queiram responsabilizar-se. Dentro da perspectiva do direito animal brasileiro, que ele funda-se, pelo menos assim, estão alinhados todos os principais autores nossos, na dignidade animal, no reconhecimento da dignidade intrínseca animal e não no valor instrumental que aquele animal possa ter, realmente há críticas, e como eu disse, eu também tenho várias críticas em relação à Lei Arouca, mas quantos vertebrados são utilizados por ano no Brasil? Quem me dá essa informação? Quem chuta, então? Vamos fazer. Como eu disse, eu não sigo muitas regras de protocolo, não. A gente Olha, chuta, eu estimaria de aí. quantos dígitos? Não, eu chutaria na escala dos milhões aí. Quantos dígitos a gente pode chutar? Quantos dígitos quiser, um chute, ué. Vai lá, Núbia, chuta. Eu chutaria numa escala de milhões, mas assim, eu chutaria milhões considerando que assim, o Brasil tem, em que pese todo o desmonte aí que a gente tem de educação, nós ainda temos faculdades, nós temos centros de pesquisa ainda muito fortes, lutando aí, né, bravamente para serem fortes. Mas eu chutaria milhões, por que que eu chutaria milhões? Embasado numa pesquisa do mesmo livro que eu acabei de falar, do Peter Singer, que eu lembro de alguma coisa ele falando em milhões, mas nos Estados Unidos. Então, eu estou falando de poucos milhões aqui, tendo em vista o tamanho do país e o desenvolvimento. Mais alguém? Lorena? Eu chutaria no Não milhares. valeu, Núbia. Poucos milhões? Como assim?
Poucos milhões é ótimo. É o chute do chute. É aquele chute em cima do muro, né? Poucos milhões. Não é que acho que nos Estados Unidos, na época da pesquisa, era em torno de 9 milhões. E conversando de forma descontraída, mas percebam que. E aí também, é por isso que há críticas à Lei Arouca, mas eu reconheço a importância e veja que esse tipo de informação só é possível graças à Lei Arouca, porque ela estruturou todo esse sistema de pesquisa. Então, sequer críticas mais contundentes poderiam ser feitas. Então, entendo que ela abre uma perspectiva, inclusive para que seja criticada, inclusive para que o contexto atual da experimentação animal no Brasil possa ser alterado. Então, lembrando que ela trata da experimentação animal unicamente e que o seu alcance é apenas para os animais vertebrados. Então, por exemplo, se tem lá animais, aquelas larvas para alimentar outros animais, eles não entram aqui nesse cômputo. Olha só, em 2011, 278 mil animais. Lógico, o sistema estava se estruturando. Em 2012, 328 mil. Em 2013, 353 mil. Quando a gente vai para 2014, 1.200.000 e alguma coisa. Em 2015, o mesmo número, 1.200.000 e alguma coisa. 2016, que é o último dado que eu tenho, que foi uma consulta que eu fiz, nós já vamos para quase 1.400.000. Então, eu chutaria algo hoje em torno de 1,5 milhão, 2 milhões de animais vertebrados, só na experimentação científica. Olha que a gente não está falando, nem entrando no mérito de outras áreas como o agronegócio, levando exatamente a alguns autores a utilizar a expressão do verdadeiro genocídio animal. Apenas na experimentação científica. O número exato, 1.361.116 vidas animais foram ceifadas na experimentação animal, dentro desse ciclo pernicioso que a Daniela, deixa eu ver que eu anotei aqui, chamou de ciclo de sadismo para atender às necessidades humanas. Eu vou patentear isso, tá? A Karen Capilé está falando aqui que nos Estados Unidos são 25 milhões anuais, que esse é um número subestimado, tá? A Karen tá dando boa noite, está dando parabéns pela iniciativa. Ela é coordenadora de bioética do Fórum Animal e atua como representante da Sociedade Protetora de Animais em 2 CEUAs. E ela gostaria de pontuar sobre a falta de envolvimento do movimento de proteção animal com a questão da experimentação. Acabamos sendo poucos, dialogando com os pesquisadores, tentando combater o experimento nas CEUAs. É isso, Karen, obrigada por estar aqui. A gente sabe que o assunto, acho que falei desde o começo, é um assunto delicado, né? Que nem todo mundo se propõe a falar, mas estamos aí discutindo. É a Karen que traz para a gente esse número aí de 25 milhões dos Estados Unidos, que segundo ela é um número subestimado também. Nos Estados Unidos também é forte, né, a indústria armamentícia, e tem um teste que eles fazem lá, que é bem cruel, que é de bombas, que eles treinam os golfinhos para ativar as bombas. Eu não sei em que profundidade. Os golfinhos vão lá, ativam com o focinho e explodem. Então, é esse tipo de teste, né, que nós podemos também olhar que são cruéis e desnecessários. Evidentemente desnecessários, porque os outros nós podemos fazer todo um diálogo entre cientistas, alguns contra, outros a favor, mas para mim esses são claramente desnecessários. E outra provocação que eu acho importante é da indústria cosmética, que nós temos hoje a Europa, que ela proíbe tanto os testes dentro da Europa como a importação de produtos testados. Então, se hoje na Europa consegue-se viver com cosméticos que não são testados em animais, qual é o problema que nós temos hoje no Brasil para essa lei passar, né? Que seja proibido e que o Conselho finalmente libere outros tipos de testes alternativos para facilitar
e até impulsionar as empresas a não utilizarem mais animais. Nós temos essa obrigatoriedade aqui de todo produto. Não, cosmético não. Me parece Só que parece que nos Estados Unidos tem essa obrigatoriedade, né? Todo produto precisa ser testado. Não, é na China. Não é nem, na verdade, acho que não é nenhuma obrigatoriedade, é um respaldo que eles têm para futuras ações. As ações indenizatórias lá são de milhões de dólares, né? Então, para se respaldar, eles acabam fazendo esse teste. É uma história assim, mas eu realmente não. Arthur, tem essa informação? Deixa eu cumprimentar a Karen. Boa noite, Karen, tudo bom? Obrigado pela informação. Eu realmente não tenho os dados dos Estados Unidos. Eu tenho os dados mais, creio que não estão atualizados da União Europeia. Realmente há essa dificuldade na indicação de membros da sociedade protetoras para compor os SEUAs, é muito importante. Os comitês de ética da universidade, tanto o CEP, como o Comitê de Ética em Pesquisa, que é pesquisa com seres humanos, como a SEUA, que envolve pesquisa, a utilização de animais em pesquisas, há uma crítica na literatura, exatamente porque muitas vezes os membros da comunidade se sentem um pouco constrangidos em opinar, até porque muitas vezes as discussões elas são de caráter bastante técnico, mas continuemos na luta, continuemos compondo os SEUAs e trazendo novas perspectivas para essa discussão. O teste de cosmético, aqui no Brasil, eu entendo que ele fica fora desse escopo da... antes de falar do teste cosmético, só para vocês entenderem a estrutura do CONSEA, para vocês começarem a pensar como é que essa estrutura, para que lado essa balança vai pender na estrutura do CONSEA, que é o órgão máximo. Então, o presidente é o ministro do Ministério da Ciência e da Tecnologia, e nós temos representante do MCT, representante do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico, representante do Ministério da Educação, representante do Ministério do Meio Ambiente, representante do Ministério da Saúde, representante do MAPA, que é o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, representante do Conselho de Retores das Universidades do Brasil, representantes da Academia Brasileira de Ciências, representantes da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, representantes da Federação das Sociedades de Biologia Experimental, representantes da Sociedade Brasileira de Ciência em Animais de Laboratório, representantes da Federação Brasileira de Indústria Farmacêutica e, por último, mas não menos importante, mas vejam para que lado deve pender a opinião dos outros representantes e, por fim, os representantes das sociedades protetoras de animais legalmente estabelecidos no país. Aqui no Brasil, nós tivemos uma recente decisão do Supremo Tribunal Federal no que tange a legislação que veda a prática de utilização de animais para testes de produtos cosméticos. Quem tiver interesse, quem for da área jurídica, depois olha no Supremo a ADIM 5996 do Amazonas, foi julgada agora em 2020. É uma lei que proíbe a utilização de animais para teste de produtos cosméticos, de higiene pessoal, perfumes e seus componentes no estado do Amazonas e foi julgada constitucional pelo Supremo Tribunal Federal. Salvo engano, há outros estados com leis estaduais no mesmo sentido. Nós ainda não temos uma lei federal sobre a matéria. Nós temos projeto de lei tramitando no Congresso Nacional e temos também um outro ponto que a Lorena falou, que são... E vejam que o direito animal ele se correlaciona não só com vários aspectos da nossa vida diária, mas também com vários outros ramos do direito, que é o direito à informação, muito mais vinculado ao direito do consumidor, que são projetos de lei que visam apenas informar se aquele produto foi testado em animal ou não. E aí, cada consumidor, dentro do seu juízo de valor, faz a sua escolha.
Aí fica mais uma provocação. Por que será que esse projeto de lei não é aprovado no Congresso Nacional? Porque o selo não está lá e o consumidor escolhe se quer utilizar aquele produto, se foi testado ou não em animais, ou se na sua composição tem partes ou não de animais. É isso. Opa, perdão, Lorena, eu ia fazer só mais uma pergunta. Pode continuar. É vício de profissão, a gente vai fazendo umas perguntas retóricas assim, aí quando o pessoal está bem assustado, a gente para e respira e toma uma água. Qual é a maior bancada e mais organizada e mais forte economicamente dentro do Congresso Nacional? Pronto, Lorena. A fala é toda sua. Eu responder agora, porque... É para a gente pensar e... Vai valer nota? O que o doutor Arthur falou é muito importante, que o consumidor ele é muito importante para impulsionar também as empresas, né? Porque a Núbia falou sobre a necessidade de testes, mas não existe a obrigatoriedade dos testes na questão do alimento, na questão do cosmético, no farmacêutico, eu tenho quase certeza que existe a obrigação. Mas nas outras indústrias não tem, nem no Brasil, nem nos Estados Unidos. Na Europa, o cosmético é proibido, em vez de ter que ter, não, é proibido fazer o teste. Então, é muito importante que o consumidor ele impulsione as empresas, que elas vejam que se elas tiverem um produto que vai ser testado, tanto na área da alimentação como na área do cosmético, ele não vai ser consumido. Então, isso é muito importante. Eu posso vou dar uma parte só com relação... Eu acho que o que a Lorena falou faz todo sentido, porque se os consumidores começarem a vetar qualquer tipo de cosmético que ele esteja sendo utilizado o animal como teste, automaticamente aquela empresa que vai ter um prejuízo, ela vai rever os conceitos, né? Basta a gente começar a perceber que, por exemplo, as empresas que vendem comidas congeladas, as grandes empresas, elas abriram um nicho de mercado voltado à alimentação pronta, vegana e vegetariana. Então, isso é muito curioso, que assim, se as pessoas soubessem o quão forte elas são, elas teriam uma postura diferente. E o que a gente vê dentro da proteção animal, e aí eu vou falar isso assim, da minha parte aqui na Baixada Santista, a gente vê que as pessoas se acomodam e elas utilizam muitas vezes aquelas falas do eu não vou fazer isso porque não vai adiantar nada. Não, eu não vou fazer um BO porque não vai adiantar nada. Se as pessoas pararem de utilizar os cosméticos, especificamente cosmético, né? O remédio, infelizmente, a gente não tem como parar de utilizar, até porque a gente sabe que a alopatia ela é utilizada no momento da crise, né? Diferente de uma homeopatia. Então, assim, relativo aos cosméticos, se as pessoas utilizarem o poder que elas têm, as coisas mudam, né? Eu acho que é mais ou menos por aí. A questão dos desinfetantes também, que é bem cruel, que eles fazem um teste de sensibilidade na pele dos animais, tem ocular também, e existem desinfetantes que não são testados. A Priscila Silveira está comentando aqui, justamente eu estava pensando a mesma coisa, tem que haver uma introdução dessa cultura, né, de que o consumidor se interesse por esse tipo de coisa. O que a gente sempre fala, está sempre tão distante, né, tem coisas que estão tão distantes e despersonificadas. Eu lembro que quando mais se falou de animais de laboratório, que foi um mote, foi daquela situação da invasão do Instituto Royal. Eu acho que foi 2008, por aí, eu não me lembro agora, mas já faz um certo tempo. Eu acho que mas causou... Mais para frente? Eu não sei, eu estava tentando fazer algumas conexões aqui com a minha vida pessoal e tal, o que eu estava fazendo na época, mas eu não lembro agora, mas foi aí, 2008, 2010, eu não lembro agora exatamente. Mas teve uma comoção muito grande, especialmente por conta dos cães que foram resgatados do Instituto Royal.
Tanto que só se falou dos cães, né? Quando invadiram o pessoal lá, os ativistas invadiram o Instituto Royal e retiraram os cães, só se falavam nesses cães, tendo em vista que tinha toda sorte de animais ali dentro, né? De ratos, enfim, todo tipo de cobaia que poderia ter num laboratório, eles tinham ali. No entanto, a gente só falava dos beagles, né? Dos cachorros. Eu acho que a gente tem um problema de convencer as pessoas de introduzir essa cultura. É o mesmo problema que a gente tem para falar sobre a indústria da carne, sobre a agropecuária, né? De onde vem, porque a gente simplesmente não está acostumado a olhar aquilo, dar o nome que aquilo tem. Então, quando a gente olha um pedaço de carne, a gente não está acostumado a pensar da onde que aquele pedaço de carne vem. Isso é cultural. E poucas pessoas querem pensar sobre isso. É uma conversa até que a gente teve uma vez numa reunião. A Dani, as meninas, a gente estava conversando sobre isso. As pessoas que não querem pensar sobre, elas não pensam sobre. E se está lá, por exemplo, se tem um produto na prateleira que está gigante, produto não testado em animais, eu tenho certeza que as pessoas vão preferir. Porque ninguém, em sua consciência, quer maltratar um animal. Tanto que você fala para uma pessoa que come carne, você fala assim, faz qualquer comentário, a pessoa fala, eu também não quero nem pensar de onde vem, porque eu também não como se eu pensar. Poxa, então por que não pensa, né? Mas é porque a pessoa realmente não gosta de pensar nisso. E como introduzir, eu acho que eu me enrolei um pouco para falar agora, mas como introduzir, na opinião de vocês, essa cultura para que as pessoas passem a olhar esses animais que estão para a gente invisíveis, né? O conceito do referente ausente lá da Carol Adams. Como que a gente faz para introduzir essa cultura para que as pessoas passem a pensar nesses animais? Você quer começar, Difícil. Lorena, doutora Daniela? É uma situação difícil, né? Porque você vai ter que mudar, na verdade, não é uma situação. Você tem que mudar uma estrutura, né? Com relação a produtos, se você for ver o cigarro, meu marido é fumante. Ele é capaz de chegar para comprar o cigarro e falar: ah, esse aí do câncer na garganta não me dá, não, me dá outra figurinha. Então você para pensar, ele sabe o que é, né? As pessoas elas não param de comer a carne, não vão rever as situações se elas não tiverem um foco, né? E aí eu posso falar por mim, né? Porque essa conversa que a gente teve, ela foi exatamente no sentido de que, apesar de eu ter um amor único, eu não consigo hoje, eu não parei de comer carne. Então, assim, eu como carne. E aí, o que eu estava explicando para elas na reunião é que, assim, eu estive em vários grupos, e aí tem grupos de protetores que são mais xiitas, né? Então, as pessoas falam assim, ah, então você é hipócrita, porque você come a carne e tal. E a Núbia falou, Dani, começa quando você for... você está ali num lugar e você personifica. Você está comendo a carne, lembra que aquilo ali é um boi, uma vaca. Você está comendo peixe, lembra daquele peixe que estava no mar e que morre por asfixia. E aí isso dá uma diferença, né? Eu tive uma redução muito grande, mas assim, atualmente eu sou uma pessoa que eu ainda como carne, eu ainda me alimento de carne. Então é engraçado, assim, a gente colocar, né, as situações. Eu acho bem difícil. E eu acho que mesmo que o Código de Defesa do Consumidor permitisse que viesse ali a figurinha do boi sendo abatido com uma martelada na cabeça, muitas pessoas ainda iam continuar ingerindo. Isso é o que eu acho, né? Não sei vocês. Bem, eu acho que na indústria dos testes, a informação é muito importante, porque muitas pessoas não sabem que aqueles produtos foram testados, elas não sabem como foram testados, como ocorrem esses testes. Então, eu acredito que é muito importante essa lei ser aprovada, que é de conter nos rótulos que esse produto foi testado em animais. Acredito que seria um grande avanço. E aí, para esse sentido, pode entrar até o DPDC, né, que é o Departamento de Brasília,
do Código de Defesa do Consumidor, Brasília tem todo um aparato para isso, porque eu lembro que na época das modificações das embalagens, tudo tinha que ser submetido ao departamento. De repente, até nós podemos fazer alguns pedidos para que sejam essas situações incluídas, quem sabe, né? A Núbia falou que era engraçado essa questão que às vezes a gente não correlaciona com os animais. Eu diria que mais do que... Eu entendi o sentido que você falou, Núbia, eu diria que mais do que engraçado, eu diria que é uma estratégia do mercado. É um caso pensado para que haja essa coisificação e talvez mais do que essa coisificação, essa despersonificação desse animal para que a gente sequer tenha consciência se aquele produto foi testado ou não em animais. Então, a gente passaria aí pela conscientização da população, entendo eu, e pelo direito à informação e para poder fazer uma escolha consciente. Mas, por óbvio, que há uma resistência muito grande no Congresso Nacional da aprovação de uma legislação nesse sentido, porque a maior bancada é a do agronegócio no Congresso Nacional. A gente tem sempre que lembrar, infelizmente, que quando a gente trata da questão do direito animal, independente de qual aspecto seja, que a gente está trilhando mais a questão da experimentação animal, mas a gente está lutando contra um sistema econômico estabelecido e que é pautado na necropolítica, na venda desses corpos. Então, Perfeito, essas movimentações, eu acho que elas vão ser pontuais, depois de muita luta. Eu acho que foi a Lorena que falou isso, a partir de uma conscientização da sociedade, e aí essas empresas que não utilizam animais, elas passam a ter um valor de mercado, porque elas passam a ter uma percepção de mercado diferenciada. A gente tem que ter cuidado com esses selos também. Acho que tem um documentário que é o Greenwashing, que não em relação aos animais, mas em relação a esses selos verdes, que na verdade as empresas não tinham nenhuma prática de sustentabilidade, ela só pagava pelo selo, e o selo é posto lá e chegava para o consumidor acreditando no selo, porque não tem como a gente ir seguir toda a cadeia produtiva, acabava comprando aquele produto, pensando que estava fazendo uma compra mais eco-friendly, mais benéfica ao meio ambiente, e na verdade não era nada disso. Então, é possível também que esse tipo de situação, infelizmente, ocorra com a questão animal, mas se houvesse, pelo menos, não digo nem a foto do animal ou algo nesse sentido, se tiver, melhor. Mas se tivesse pelo menos um selo indicativo, eu já consideraria uma grande evolução. Isso em todos os produtos, inclusive, se for o caso, na indústria farmacêutica também, uma vez que muitos dos produtos que são testados são novos medicamentos que são colocados no mercado, mas para doenças, para situações que já existem. Então, é uma vitamina C, é uma substância para dor de cabeça, esse tipo de contexto. Eu acho que e eu estou quase ficando repetitivo em todas as minhas falas, não aqui, mas em todas as minhas falas de uma maneira geral, eu acho que é educação, é conscientização de uma maneira geral, é que vai fazer com que a gente vá para o próximo patamar, não só nessa, mas em todas as questões do direito animal. E olha o quanto a gente já avançou, porque há bem pouco tempo atrás, e eu já estou há algum tempo nessas discussões, mas a gente era simplesmente totalmente ridicularizado em qualquer esfera, inclusive na esfera acadêmica, e veja como já muda essa percepção do contexto da questão animal. Então, como a Lorena disse, se a empresa X consegue fabricar, eita, quase não sai, esse produto sem testar em animais, por que a empresa Y não consegue?
Eu arriscaria dizer que é porque a empresa Y ela vai obter um lucro maior mantendo as velhas práticas dela. Então, vai caber a nós, sim, fazer algum tipo de pressão, nem que seja essa pressão econômica. Eu não acredito que essas empresas que estão vendendo agora produtos veganos, e vejam que muitas delas é a empresa que vende o frango, vende o pedaço do boi e vende o peixe, agora está vendendo o produto vegano. Será que ela, de repente, ela ficou, entre aspas, boazinha? Ou ela só ficou um quarto boazinha, porque ela vende 3 produtos de origem animal e vende um produto vegano? Ou É o será que vegan washing. ou uma imposição do mercado? Ela viu que tem mercado, ela viu que vai lucrar Sim. com a venda daquele produto e a lógica de mercado vai operar. Essas discussões elas são bem intensas, né, no meio vegano, porque tem gente que realmente eu não tenho, realmente eu não tenho uma opinião estabelecida sobre isso, mas tem gente que fala que boicota empresas de uma maneira geral, inclusive não compra produtos veganos de empresas que exploram os animais, e tem gente que fala que dá para, não é necessário boicotar a empresa inteira, e sim produtos, né? Porque quanto mais produtos veganos, por exemplo, a gente compra de uma Seara da vida, menos produtos à base de animais eles vão fazer. É uma discussão, enfim, relevante. Eu falo, não tenho, eu sou Eu em cima tenho do até muro em uma outra vários forma, Lu. aspectos. Eu acho que essa situação deles venderem, por ser uma grande empresa, eles vão reduzir o valor do produto final. E a gente sabe que para as pessoas que comem na rua, para você comer na rua, se você não sabe fazer ou se você não tem condição de fazer uma marmita vegana e você tiver a oportunidade de comprar por um preço não muito caro, eu acho que cria um acesso. Mas Mas a gente não precisa tem de que marmita. entender. Separar no quilo, você consegue comer. Então, mas assim, tem gente que tem outra proposta, tem outra forma de vida. Eu entendo com relação ao quilo, que é super tranquilo, você vai achar tudo o que você quer ali. Mas eu acho que, assim, de repente, essas empresas, não é que eu não posso dizer que eu acredito 100% nelas, e eu acho, não sei se eles não fazem a comida e aí isso já tem uma contaminação, né? Porque deve ter uma contaminação cruzada, não deve ser uma coisa tão límpida Tem, que é feita. tem. Eu entendo o lado do vegano que é totalmente contra, porque não vai apoiar a empresa, mas eu acho que é legal, por exemplo, para uma família que compra o pacotinho de nuggets, e aí ele chega lá e vê um produto vegano, e ele tem a oportunidade dele experimentar uma coisa diferente. Eu A entendo, né? problemática, a problemática aí é que essas empresas acabam fazendo produtos veganos super caros, né? Que a gente não consegue consumir. Por exemplo, uma caixinha de hambúrguer de carne, sei lá, deve estar custando uns R$ 10, o vegano custa 30, né? E hoje carne vem 12, o vegano vem 4. Então, assim, eles não é eu sei que não é de propósito, né? A gente tem leis de mercado, aí eles produzem pouco, eles têm que parar uma produção para produzir esse pouco, então o custo vai lá em cima mesmo. Por isso que eu não tenho uma posição definida. Poxa, essas empresas deveriam fazer, de certa forma, essas empresas são fiscalizadas, são melhor fiscalizadas do que as empresas pequenas. E aí a gente já fugiu completamente do assunto, mas eu queria colocar isso para vocês. Era isso que eu ia Mas eu queria colocar isso para vocês, que a gente teve um caso, acho que a semana passada, de uma empresa alimentícia especializada em produtos veganos, que foi descoberto que vendia quibe com queijo contendo caseína, e em quantidade suficiente para determinar que aquilo era ingrediente, não era contaminação cruzada, era ingrediente. Nem poderia ser contaminação cruzada, porque é uma empresa que se presta a é, produtos 100% veganos. Enfim, mas uma empresa pequena, sem fiscalização. E a problemática, lógico que existe uma problemática vegana, mas existe uma problemática também dos alérgicos, porque existem os veganos que não comem por conta enfim, filosofia mesmo, estilo de vida, moralidade, consideração dos interesses dos animais, mas tem pessoas que o leite, por exemplo, é extremamente tóxico, né? Então, foi um problema bem
complicada, mas eu não vou mais estender o assunto, porque a gente vai fugir do tema. E aí a gente já está caminhando, gente, a gente passou já da 1 hora. Se quiserem aí fazer algumas considerações aí finais, fiquem à vontade. Eu queria fazer algumas considerações para fechar também, e me parece que o posicionamento humano, eu gosto muito de fábulas, eu gosto de ler fábulas. Tem uma fábula do Esopo, que, em linhas gerais, ela se chama O Carneiro e o Lobo, e o lobo chega para o carneiro e diz que vai comer o carneiro porque ele está baldeando a água que eles estão bebendo no mesmo riacho. O carneiro diz, como se eu estou depois de você no rio? Ah, não, mas você me ofendeu no último verão. Não, mas como é que eu lhe ofendi no último verão se eu não era nem nascido? Ah, se não era você, era alguém da sua família e eu vou lhe comer da mesma forma porque isso é o que eu ia fazer já, eu estou só buscando aqui uma desculpa para a prática desse meu ato. Eu conecto já com... Me parece que talvez, para questão em especial, se for um novo medicamento, talvez haja uma maior maleabilidade na aceitação ou não dessa experimentação animal. Aí vai depender muito, lembramos que tem várias vertentes dentro do direito animal, até aquela que prega o abolicionismo total. Eu poderia até admitir que realmente é importante testar porque a gente precisa da cura do Covid-19 agora. Admitimos. Talvez tenha me convencido. Mas será que a utilização de cosméticos é um item de primeira necessidade da nossa espécie? Será que é isso mesmo que a gente quer enquanto caminhar humano? E porque isso aí já fecha com aquela minha primeira fala. Quantos agrotóxicos esse governo atual, não que os anteriores tenham sido diferentes, liberou, inclusive, agrotóxicos já proibidos em outros países por conta da toxicidade? Isso vai resultar, arriscaria dizer, sem nenhuma pesquisa científica, que isso vai resultar numa perda de qualidade de vida e no acometimento de doenças à população. E aí os novos medicamentos vão ser testados na fase pré-clínica em animais novamente. Olha o círculo, ainda não decorei, Daniela. Olha o ciclo, não é o círculo, é o ciclo do sadismo que a Daniela colocou. A Lei Arouca, ela é passível de críticas? O Conselho é passível de críticas? Eu entendo que sim. Eu entendo que críticas devem e podem ser feitas para evoluir, para melhorar ainda mais todo esse contexto, mas eu entendo que, mesmo assim, todo o sistema trazido pela Lei Arouca, ele configura-se como um importante avanço. Lembre-se que antes sequer a gente tinha esses dados. Lembre-se que antes a legislação era sobre vivissecção. Eu queria aproveitar, já encaminhando para encerrar minha fala, eu queria indicar esses 2 livros que tratam sobre a temática. A Experimentação Animal, Razões e Emoções para uma Ética, que é derivado da tese de doutorado da professora Rita Paixão, sob a coordenação do professor Chiran. Aqui mais no campo acadêmico. E para quem gostar mais do campo literário, que também trata sobre aspectos da experimentação animal, do Marcelo Rubens Paiva, O Orangotango Marxista. É muito interessante a leitura também. Então, tem para os dois gostos. Eu gostaria, mais uma vez, de agradecer o Direito Animal no Brasil pelo convite, foi uma honra. É sempre bom conversar sobre direito animal. Eu agradeço os debates aqui com a doutora Núbia, a doutora Daniela, a doutora Lorena. Eu fico à disposição. Há um longo caminho ainda a ser trilhado na defesa dos animais, mas nós não trilharemos esse caminho, pelo menos entendo eu,
a passos largos. É passinho atrás de passinho, às vezes tem uma decisão, uma postura que faz que a gente tenha que recuar um passinho para trás, mas vamos sempre avançando. Parafraseando o professor Volney Garrafa, nós ainda estamos longe de chegar ao nosso objetivo, mas nós já caminhamos um bom pedaço nessa estrada de defesa dos animais. Então, mais uma vez, muito obrigado a todas. É uma satisfação conhecê-las, as que eu não conhecia pessoalmente nem virtualmente, e conversar com vocês aqui de forma bastante livre, de forma bastante tranquila e gostosa. Que bom. Dani, Lorena? Lorena, pode começar. Pronto. As minhas considerações finais são que as pessoas vejam, estudem sobre os produtos que não são testados para apoiarem as empresas que não testam. Eu vou colocar até no comentário da live os projetos que nós temos, que é o de rótulo e da proibição de cosméticos. Eu queria também deixar uma provocação. O Arthur falou do Covid. A vacina, uma das que estão mais avançadas, é da empresa Moderna, que não testou em animais. E eu queria agradecer aqui a live, a oportunidade, queria agradecer a Núbia, ao Arthur e a Daniela, e foi um prazer. Dani? Eu me despeço e agradeço muito que vocês tenham aceitado o nosso convite, porque é muito importante que a gente passe vários assuntos para as pessoas que vêm nos acompanhando. Espero que vocês tenham gostado de estar aqui conosco e em breve acho que vamos nos conhecer todos, né? Porque a Juliana já falou que vai fazer um mega evento lá no Piauí e pelo jeito ela vai convidar todo mundo. Eu já avisei que eu vou ficar na casa dela, então ela vai ter que fazer um puxadinho lá também. E Arthur, quando eu estiver em Brasília, vou salvar seu número, vou tomar um café. Quero ver Com toda certeza. Meu irmão mora em Brasília, ele mora há bastante tempo já aí. E pelo menos uma vez por ano a gente normalmente vai, né? Brasília é muito seco mesmo. Você falou do tempo, é uma coisa assim que eu nunca tinha passado. Uma das primeiras vezes que eu fui foi quando eu estava grávida da minha filha, e eu lembro de ressecar até a minha alma, né? Eu andava com uma garrafinha de água, que era uma loucura. Pois é, Daniela, a gente está nessa fase de secura, eu sofro muito aqui com isso, então, assim, entre em contato, vai ser um prazer. Eu não sei se para o café especificamente, de repente a gente troca ou por um suco ou por uma cerveja gelada, mas com certeza vai ser melhor ainda. A gente troca uma boa conversa. Tá ótimo. Muito obrigada, então, Núbia. E aí, Amanda, Vágila, Paula, todas as meninas que estão conosco, né? Todo mundo, a gente está com um sentido de levar adiante esse projeto, porque é muito importante para nós. E agradeço todas as pessoas que estiveram conosco e participaram, que mandaram, eu vi os comentários pelo Face que as pessoas foram fazendo, e é muito legal a gente ver que tem um pessoal bem envolvido com a proteção animal. E espero que os projetos que a Lorena vai disponibilizar para a gente sejam todos aprovados e que a gente consiga fazer uma força para que isso saia, né? Para a gente não ficar aí esperando anos e anos, décadas para uma aprovação. Então, muito obrigada, agradeço muito. Eu posso fazer só um pedido final, um é parabenizar vocês pelo projeto, e outra, Lorena, se tiver também disponível, além dos PLs, a listagem atualizada das marcas que não faz testagem em animais, como você bem disse. Não sei, acho que a última que eu recebi já deve estar desatualizada. Eu acho que é uma ferramenta de divulgação dessas marcas. A Priscila, que está aqui assistindo a gente, ela acabou de perguntar se a gente tem uma tabela das marcas que não testam. Na verdade, eu tenho, assim, tenho não, né? Que a gente vê algumas atualizações aí em grupos veganos que a gente tem, mas se a Lorena puder disponibilizar para a gente disponibiliza na página aqui. É só seguir a página que em breve a gente consegue essa informação para vocês e a gente já coloca aqui. E falar mais alguma coisa, Arthur?
Não, acho que eu já falei demais. Já dei até serviço para a Lorena. A gente vai fazer o sorteio do livro, né? Vamos, em breve a gente vai fazer um sorteio do livro do Arthur aqui, vocês fiquem ligados, que não vai ser hoje, vai ser numa live especial que a gente ainda vai marcar, aí Ah, comemorando a página. Bom, eu queria agradecer a presença deixa eu de só. todos Não, que desculpa, Nubia. Agora, já que falam, você falou pode do falar. livro, deixa eu só agradecer a gentileza de vocês, deixa eu cumprimentar a Vágila, a Juliana, se estiver aí, também ouvindo. Deixa eu só falar uma coisa em relação ao livro, porque eu acho importante no atual momento histórico, e peço desculpas, mas é porque o livro é derivado da minha tese de doutorado no programa de pós-graduação em bioética da UNB, que é Cátedra Unesco, e da nossa universidade pública. Então, faz parte das balbúrdias da nossa universidade pública. Eu sou um ferrenho defensor da educação, então não posso ser, ou devo ser também, porque eu sou, entre aspas, cria, eu sou derivado de lá, defensor das nossas universidades públicas. Perdão, Núbia. Imagina, Arthur. Né, que a Dani, não era nem para a gente contar, né? Mas a Dani já deu uma queimada na largada. Spoiler. Nós teremos É o aí spoiler. provavelmente. É o spoiler. Nós vamos Não ter foi uma culpa live minha, é só para especial. isso. Não foi, não foi, foi da Dani. Nós vamos fazer uma live especial aí nos próximos dias, comemorando aí os mais de 1.000 inscritos, né? Mais de 1.000 curtidas na nossa página. Vai ser uma live especial, acho que todas as meninas da coordenação, para a gente ter um bate-papo, e vai ter o livro, um sorteio de um brinde, que vai ser o livro do Arthur, que ele cedeu gentilmente para a gente fazer esse sorteio para vocês. E no mais, eu queria terminar, agradecer a presença de todos, Arthur, Lorena, Dani, e que tão gentilmente se dispuseram a estar aqui para conversar com a gente. O assunto não é fácil, o assunto não é um assunto popular, não é um assunto engraçado, não é um assunto leve. Mas que bom que a gente tem gente disposta a falar sobre isso e melhor ainda a gente ter gente disposta a ouvir. Eu só tenho a agradecer a todos vocês, avisar o pessoal que está aqui na live que na semana que vem a gente vai ter live no dia 27, quinta-feira também, com o Dr. Vicente Ataíde Júnior, sobre tutela jurídica dos animais. Então, vai ser uma questão aí. Todos os não advogados estão muito bem-vindos, mas vai ser uma questão técnica também que seria muito legal se os amigos advogados estivessem todos aqui. E acho que por hoje é só. Se ninguém tiver mais nada que falar. Boa noite, pessoal. Boa noite. Até a próxima. Boa noite. Tchau.